Agora você está ao vivo. Então, se eu estou ao vivo, bom dia. Bom dia para quem vai ver ao vivo. Bom dia para quem vai ver gravado. Boa tarde, boa noite. O importante é assistir, ok? Seja no horário que for. Vamos ver aqui se o computador me ajuda mais um dia. Oba! Ótimo! Bom dia, flor do dia. Muito obrigada pela sua companhia. Sempre aqui. Bom dia. Hoje, que dia é hoje? Preciso ler, porque às vezes eu não lembro. 5 de maio de 2021, quarta-feira, com muita alegria. Bom dia! Olha a dona mãe aí. Bom dia, gente. Everlyn Lazy aqui, como sempre, de segunda a sexta-feira, às 6h45, horário de Brasília, às 5h45, horário do Mato Grosso. Mato Grosso, hein? Mato Grosso acho que tem o horário dos Estados Unidos, né? Então, para quem for ver lá nos States depois, que lá também tem parente, então pelo menos os parentes a gente sabe que vê. Um ótimo dia para todos. Lembrando de comente, curta, compartilhe, deixe seu recado, sua sugestão, é sempre importante, ok? Então vamos lá, gente. Mais um dia aqui dedicado ao Senhor, né? Algumas coisas acontecem. Olha aí, ó, falei nos States, não é que os States entrou? Gente, eu chamei, foi transmissão de pensamento, só pode. Bom dia, flor do dia. Tá vendo? Transmitiu o pensamento deu certo. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje, entender algumas coisas que... Bom dia, flor! Que não entendemos, mas que para tudo Deus tem uma resposta, mesmo que a resposta não seja imediata, ok? Então vamos lá para a nossa leitura de hoje, está em 2 Timóteo 3, de 1 a 4. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Também amo você. A Bíblia que eu uso é a versão NVI, que é a nova versão internacional. Uma versão muito fácil de ser compreendida. Tem ainda a versão nova NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Para quem está começando com a Bíblia, eu super indico ela, porque ela é muito prática de ler. Lembrando que ela não muda o que está escrito, apenas muda as palavras usadas para melhor compreensão, ok? Então vamos lá, 2 Timóteo 3, de 1 a 4, farei a leitura. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Essa foi a nossa leitura em 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Agora vamos ver, em cima disso, o que o devocional diário nos traz como texto. Lembrando, eu uso o da RTM. Falamos sobre isso, se tiver alguma dúvida pode me perguntar depois ali, tá? Depois que acaba aqui o filmado, fica gravado, podem fazer as perguntinhas que eu respondo na medida do possível. Vamos lá, o nosso versículo em destaque diz: nesses últimos dias, porém, Deus nos falou pelo Filho. Vou repetir, nesses últimos dias, porém, Deus nos falou pelo Filho. Hebreus 1, 2a. Mensagem de hoje, bem dia de hoje, últimos dias. Esse é o nosso tema de hoje, últimos dias. Vamos lá, né? Então, começarei a leitura do devocional. Às vezes, reclamamos quando ligamos a televisão e só vemos notícias ruins. Será que ninguém tem nada de bom para mostrar?
As notícias boas até existem, mas há muito tempo Paulo já alertava: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ao falar sobre os últimos dias, Paulo estava descrevendo seu presente, o período iniciado com a primeira vinda de Jesus à Terra. Portanto, Timóteo já estava vivendo os últimos dias, assim como nós. Infelizmente, é falsa a esperança de ter dias melhores aqui neste mundo. Talvez a situação até melhore um pouco por algum tempo, mas depois certamente ficará ainda pior. O grande responsável por isso é o próprio ser humano. Paulo deixa isso bem claro. Ele atribui os tempos difíceis à postura dos homens. E é fato. Se existe corrupção, é porque há pessoas corruptas. Se vemos violência, é porque há pessoas descontroladas. A maldade do homem é descrita em uma longa lista que pode ser resumida em uma só frase: os homens estão mais interessados em si mesmos do que em Deus. Assim, a primeira característica que aparece nesta lista é o egoísmo. E o versículo 4 termina falando em ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O egoísmo destrói qualquer pessoa, tornando-a arrogante, desumana, e o amor próprio desordenado afasta-nos de Deus. Paulo diz isso a Timóteo a fim de alertá-lo. Nós também, quando ouvimos e vemos a maldade em tantos lugares, devemos considerar o perigo. Temos medo de nos tornar alvos dela, mas precisamos temer ainda mais sua capacidade de nos contaminar, levando-nos a pensar e agir de forma egoísta e contrária ao Senhor. Nossa esperança está em Cristo. Nesses nossos últimos dias, Deus fala conosco por meio de Jesus, e suas palavras não poderiam ser mais claras. Só a amizade com Deus pode nos afastar da mentalidade dos maus e do amor exagerado a nós mesmos. Para fugir da tentação da maldade, a solução é colocar Deus em primeiro lugar e o ego em último. Bom, hein? Essa é a nossa leitura de hoje. E vou fazer alguns complementos aqui, porque realmente as notícias cada vez parecem piores, né? Mas ele diz ali que infelizmente é falsa esperança de ter dias melhores aqui neste mundo. Eu não sei, porque lá em Filipenses 1:21, o próprio Paulo diz que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Em Eclesiastes 7:8 nos diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Por que o fim das coisas é melhor que o seu início? Porque o morrer é lucro, porque estaremos com Cristo, né? Então, assim, aconteceram muitas... Ontem parece que aconteceu uma tragédia, né, gente? Eu realmente, quando ali diz a televisão só mostra coisa ruim, eu nem tenho mais televisão em casa. Eu tenho o aparelho de televisão, mas eu não tenho mais TV aberta em casa já há algum tempo, há alguns anos já. E eu evito, mas mesmo assim a gente, né, por quem a gente segue na internet, o que a gente curte, a gente consegue ver as notícias e não ficar tão fora delas. E realmente aconteceu uma tragédia ontem no Brasil, né? Quem não sabe, lá em Santa Catarina aconteceu. Eu não sei direito o que aconteceu, mas a gente sabe que vidas foram perdidas. E quando vidas são perdidas, fica sempre aquela pergunta de por quê, meu Deus, por quê? Não é culpa de Deus, a culpa é do ser humano, a culpa daquelas pessoas, como assim? Que culpa elas têm? Não, mas aquela pessoa que cometeu isso tem culpa, né? Infelizmente é assim, a gente não consegue compreender todas as coisas, mas o que a gente consegue compreender é o amor de Deus por nós. E buscar esse amor o tempo inteiro para que a gente não se conforme com essas coisas do mundo. Para que todas aquelas características que falaram ali de ruim, que na verdade as características que nós temos que buscar é aquelas que
são o fruto do Espírito. E aonde está o fruto do Espírito, gente? O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei, lá em Gálatas 5, 22, 23, seria bom que a gente decorasse esse versículo, né? Então, tipo assim, vivam conectados com o Senhor, porque o último dia nosso pode ser a qualquer momento. Nós nunca sabemos, então que nós possamos estar preparados, porque o próprio Senhor nos avisou: não sabeis quando venho. Então estejamos sempre preparados, né? Estejamos sempre conectados no Senhor, esperando nele, colocando a nossa fé e a nossa esperança totalmente nele, porque os dias são turbulentos, as coisas estão acontecendo fora do nosso controle, mas nada acontece sem a permissão do Senhor. Então, que de cada coisa ruim que aconteça, a gente possa tirar uma lição, né, do que está faltando eu fazer, o que falta eu como pessoa fazer. Buscar a Ele em primeiro lugar, amar a Ele sobre todas as coisas e ao meu próximo. Amando o meu próximo de longe, orando por ele, orando por esse país, orando por essa nação, orando pelas pessoas distantes. Sim, é a melhor coisa para nós decorarmos, Nani. Né? É a melhor coisa, porque realmente é aquilo que todo cristão, aquele que crê em Cristo, precisa ter no coração. O Espírito é amor, vou repetir, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você vê que isso é tudo o contrário daquilo que Paulo diz que vai acontecer nos últimos dias. Então, que nós possamos ser essa esperança, que nós possamos transmitir essa esperança, sendo cristãos verdadeiros, né? Demonstrando que no nosso coração isso existe. Orando por aqueles que precisam, intercedendo quando necessário, fazendo a nossa parte, porque no mundo a gente vai ver muita coisa feia ainda, mas também temos a esperança de que quando partirmos daqui, né, o fim será melhor do que o começo. Sempre tenhamos isso no nosso coração, na nossa mente, ok? Apesar de tudo, né, e por tudo, que o Senhor guarde a todos. Façam uma excelente quarta-feira, sempre buscando na palavra de Deus aquilo que é importante e as respostas que não temos. Guardem acima de tudo o seu coração, pois é esse que o Senhor enxerga. Amém? Sofram com os que sofrem, sorri com os que sorriem, mas deixem tudo aos cuidados do Senhor. É o mais difícil para nós seres humanos, né? Nós queremos resolver, mas Deus está ali, querendo nos ajudar. Alegria ver vocês aqui. Sim, olha só, agradecimentos ao vivo aqui, né? Isso mesmo, Nayuri. Isso. Amém, prima, que bom. Foi o pensamento, viu? Falei que nos Estados Unidos era o mesmo horário daqui, do Mato Grosso, e você apareceu. Bênção, você é bênção na vida de todos nós da família. Te amo. Essa minha prima Nayuri, que eu tô falando, que vocês não estão vendo, né? Quem tá assistindo depois. Tia Nida, Geda. Amo vocês em Cristo Jesus. Um beijo, amadinhos. E até amanhã, às 6h45. Façam um excelente dia. Dediquem-se ao Senhor. É o que importa nessa vida realmente. Amém? Beijo. Tchau.